falar do modelo probabilístico. A gente vai falar do modelo probabilístico em cima do modelo booleano. Tá? Ou seja, essa apresentação, pelo menos a maior parte que eu me lembro, né, ela está trabalhando sobre uma indexação de zeros e uns. Tá? E a gente não vai entrar nos outros problemas de como indexar de outra forma, que a gente vai falar no vetorial. Depois vai ter modelos parecidos com o probabilístico em cima do vetorial. Tá? Então, o modelo probabilístico, ele parte do problema do modelo. Esse modelo probabilístico específico, né, tem uma família enorme, parte do problema de dar um ranking para o modelo booleano. Ok? Então olha, tendo em vista que o modelo booleano, onde eu guardei meus índices lá, tudo com 0 e 1 só, como que eu dou um ranking para isso? Então, ele supõe o seguinte: existe um conjunto finito de documentos e existe um conjunto finito de consultas. E para uma consulta feita por um usuário, existe, para os documentos, um julgamento de relevância. Tá? E esse julgamento de relevância do usuário, ele é relevante ou não relevante. Ele não é um número real. Ele é 1 ou 0, verdadeiro ou falso. Tá? Assim, tem uma marquinha que vocês não estão vendo, mas é isso aqui. Eu estou mostrando o Q, o R, ok? A questão é a seguinte: a gente tem que julgar essa relevância, né, a partir de uma representação do documento e uma representação da consulta. Né? Então, o que a gente vai fazer como a gente não trata com um documento, com um livro que foi indexado, né, trata com as páginas. Então, a gente tem uma representação do documento, então a gente tem um mapeamento, que é o alfa Q e o alfa D, do documento original e da consulta original para o nosso documento, para a nossa consulta. Tá? E a gente tem também, né, a descrição da nossa representação. Ou seja, a gente está falando assim, olha, a minha representação é um vetor, mas o vetor está representado no computador dessa forma. Tá? Então, eu tenho lá o documento, né? O documento é o livro inteiro, aí eu falo, eu vou ter uma representação desse documento. Você pode imaginar que essa representação abstrata é cada palavra, se ela aparece ou não no documento, e essa descrição da representação que a gente tem no computador é um vetor, onde eu sei que na posição 0 do vetor é a palavra alfa, na posição 1 é a palavra beta, na posição 3 é a palavra gama, ok? De alguma forma, mas provavelmente não está nem anotado lá, né? E eu vou fazer, então, achar um R, que é uma aproximação da minha relevância lá. Eu quero achar esse R mais próximo possível da minha relevância. Tá? Então, a gente tem um modelo conceitual assim, do que a gente está fazendo, né? E precisa ser chefe. Né? Então, o que eu quero, né, é calcular uma relevância, né, de um par consulta documento, tá? Dessa descrição da representação do documento e da descrição da representação da consulta. Isso tem relação com toda aquela discussão de relevância, né, que a gente está trazendo ela para uma máquina, essas coisas assim. Né? Então, a IR probabilística, o que ela faz? Ela supõe que a resposta é binária. Né? E o que ela vai fazer é ranquear os documentos de acordo com a probabilidade estimada de serem relevantes. Então, isso que é Information Retrieval probabilística, né? IR probabilística. É o quê? É calcular a probabilidade de algo ser relevante. Então, calcular a probabilidade a probabilidade de ser relevante, dado que eu tenho uma consulta em um documento. Na verdade, dado que eu tenho uma descrição de uma representação da consulta e uma descrição da representação do conhecimento, eu acho a probabilidade de relevância C1.
né? Isso é uma aproximação da probabilidade dada que eu tenho uma consulta em um documento de ser probabilístico. Então a gente já sabe que a gente não está, na prática, calculando realmente isso aqui. A gente está calculando isso aqui porque é o que a gente tem. Ok? Um desempenho ótimo do meu algoritmo não é quando eu acerto a probabilidade, é quando eu acerto a ordem. Ok? Essa diferença é bastante importante. Tá? Então, meu algoritmo é melhor não quando eu acerto as probabilidades exatas, mas quando eu acerto a ordem. E para isso, então, a gente vai ter um modelo matemático, tá? Que a gente vai olhar, que é o seguinte: como a gente vai recuperar algo, né? Então a gente vai ter um custo C de recuperar um documento relevante. E o custo C, era para ser C barra, para ser chapeuzinho, de recuperar um documento não relevante. Tá? Então o que eu quero é maximizar uma equação onde o custo de recuperar documentos relevantes vezes a quantidade de documentos relevantes, mais o custo de recuperar os documentos não relevantes vezes a quantidade de documentos não relevantes é mínimo. Ok? Então é isso. E aí eu vou transformar isso na probabilidade, ou seja, o custo de recuperar um documento relevante vezes a probabilidade de ser relevante, mais o custo de recuperar um documento não relevante vezes a probabilidade de não ser relevante, ele é menor ou igual a isso em relação aos outros documentos. Tá? A outro conjunto de recuperação. Eu tenho que minimizar, então, isso aí. É escolher os melhores documentos possíveis para esse pacote. Então, para a gente, a representação e a descrição são as mesmas, né? Um vetor, ok? Não é tão importante ainda. E ela é binária. Tá? Ou seja, cada documento, os termos pertencem ou não a ele, cada termo está ou não em um documento. Vai ficando probabilístico, vai ficando mais difícil. Né? Então, eu tenho o seguinte: a distribuição de termos na coleção fornece uma informação sobre a relevância dos documentos para uma consulta dada, desde que a gente assuma que haja uma distribuição diferente dos termos dos documentos relevantes e não relevantes. Ou seja, o modelo probabilístico funciona se essa premissa funcionar, que é a seguinte: eu tenho uma coleção de termos que realmente mostra uma diferença entre documentos relevantes e não relevantes. Ou seja, se você botar lá banana, mas você está procurando futebol, não vai fazer sentido. Né? Ok. A outra coisa que a gente entende é que a distribuição, né, dessas palavras, ou seja, como essas palavras estão nos documentos, elas dão uma informação de relevância do documento para a consulta. Né? Se a gente assumir, e a gente vai assumir, que os julgamentos de relevância são binários. Tá? Só que a gente não pode estimar diretamente a probabilidade de um documento ser relevante à consulta, que é P de Q, P de R, dado Q e D. Tá? Para fazer isso, a gente vai ter que fazer aquele truque que você já deve ter visto. Quem fez o curso do PD certamente viu o teorema de Bayes. Né? Que P de A dá do B, P de B dá do A, sobre P de A, P de B. Então a gente tem que descobrir o seguinte: né? Qual é a probabilidade de seu vetor X, que na verdade é o documento, dado que é relevante à consulta,
sobre a probabilidade de ser relevante dada uma consulta, sobre a probabilidade de ser aquele vetor dada aquela consulta. Tá? Vamos com cuidado aí, né? Mas a verdade é que é a seguinte, né? A probabilidade do documento ser relevante ela é independente da consulta. Tá? Então é P de R. E a probabilidade do documento ser P de X ele também é independente da consulta. Então ele é só P de X. Então no final a gente fica, né, a probabilidade desse documento de ser relevante dado um documento, né, é essa equaçãozinha aí. Então, pessoal, a gente reduziu o problema, né? A gente está aqui no momento, né? Que é esse aqui. Opa! Ah, não está aparecendo a caneta. Então, isso aqui é a probabilidade de ser relevante a priori. Esse aqui é a probabilidade de observar um documento. Vou pegar o documento lá na coleção, né? E essa aí é a probabilidade de, se eu souber que é relevante, observar, achar aquele documento. Tá? Isso aqui é P de R dado X. A gente pode dizer que o custo não tem custo em recuperar um documento relevante, como não tem custo em recuperar um documento não relevante. Tá? Porque recuperar um documento relevante é o que a gente quer. Então a gente pode dizer que custo é zero. E não recuperar um documento não relevante realmente não custou nada. Então nossos custos são recuperar um documento não relevante ou não recuperar um documento relevante. O que eu não achei é um custo para mim, eu devia achar, e o que eu peguei, mas não era bom, ele é um custo para mim. O resto não é custo. Esse é W1 e W2. Então a gente só precisa recuperar os documentos onde é mais barato, né? Onde é mais barato recuperar o movimento PDJ, onde o custo é menor que o lambda 2, está certo. Só vou recuperar os documentos que é onde não relevante, né, esse custo, a relação custo-benefício de não recuperar e recuperar é boa para a gente. Tá bom? Então é isso que está falando. Eu vou recuperar um documento achando que ele é relevante, ou eu vou recuperar um documento achando que ele não é relevante. Essa relação custo-benefício do mesmo documento tem que ser maior, né, que aqueles custos W2 para o não relevante e W1 para o relevante. Então a ideia é basicamente você buscar essa otimização no seu algoritmo. O que vai acontecer é que a gente vai ter uma sequência de fórmulas, né? E vai chegar a um ponto, né? Que a gente vai ter que fazer uma suposição de alguma coisa. Né? Assim. Então a questão é a seguinte: esse modelo probabilístico é um modelo por interação. Tá? Ou seja, a primeira pergunta ele não tem informação nenhuma sobre o que é relevante e o que não é. Tá? E depois ele vai passar a ter essas probabilidades, porque você vai dizer para ele do que ele recuperou, o que é relevante e o que não é. Então ele vai começar a ter visões dos valores de P de X de R, P de R, P de X. Ele vai calculando isso ao longo do processo de conversação de consulta. Tá? Então a gente vai ter que adivinhar no início esses valores e melhorar a cada interação. Tá? Então a gente está falando saindo de um modelo onde você busca e retorna 0 1s lá do booleano, uma vez, o booleano está considerando uma vez, passando para um momento onde você vai calcular a probabilidade das coisas ser relevantes, a probabilidade de ser 1, a probabilidade de ser 0, a relevância, mas para isso você vai ter que conversar com o usuário. Por quê? Porque você vai ter que poder
fazer previsões dos valores de PDR, WX, PDR, WQ, essas coisas, você não sabe no início, é tudo um chute para você no início. Tá? Então você vai melhorar esse guessing, né, esse chute controlado, né, esse chute inteligente, por meio da interação, onde o usuário vai dizer, isso é relevante, isso não é. Tá? Então o algoritmo básico é o seguinte, de alguma maneira recupere um conjunto inicial de documentos. Tá? O usuário pega de 10 a 20 documentos e ele diz quais são relevantes. Tá? E aí você começa a ter noção daqueles valores. Então, dado uma consulta aqui um documento DJ, o modelo probabilístico tenta estimar a probabilidade do usuário achar que DJ é interessante. O modelo assume que a probabilidade de relevância é dependente da consulta e da representação do documento. Então, qual é o espaço amostral? Bom, primeiro, né, a premissa, né, é que é tudo independente. Tá? Ou seja, a probabilidade de você recuperar um documento, dado que ele é relevante, ele é o produtório das probabilidades dos termos. Tá? Ou seja, só os termos servem, é como se fosse um condicionante, né, para todos os termos. Então, isso que a gente está falando aqui, né, isso aqui significa, né, que eu posso usar o produto do termo, da probabilidade do termo ser relevante, do termo existir no documento, dado que o documento é relevante. É isso. Então, isso aqui é o seguinte, a probabilidade do documento ser esse, dado que é relevante, é o produtório das probabilidades do termo existir no documento, dado que o documento é relevante. Por isso você tem que saber se o documento é relevante ou não. E a probabilidade do documento, se observar o documento, dado que ele não é relevante, né, é a mesma coisa, né, só que não relevante. Então, essa relação, que é a nossa relação, que a gente quer otimizar no nosso grupo de 10 a 20 documentos, né, é o mesmo que isso aqui. Então, a similaridade entre uma consulta e um documento é a probabilidade do documento ser relevante para a consulta sobre a probabilidade do documento não ser relevante para a consulta. Isso é o odds, né, do documento ser relevante. Tá? Isso, em português, é verossimilhança. Né? Ok. Então, nosso peso vai ser 0 e 1, né? A probabilidade de ser relevante dado um vetor vai ser esse vec dj, e a probabilidade de não ser relevante vai ser a mesma coisa aqui, isso aqui está simples de entender. Então, agora eu tenho a possibilidade dos documentos, a probabilidade de ser relevante dado que eu tenho um vetor e uma consulta, um vetor de documento e uma consulta, sobre a probabilidade de não ser relevante dado que eu tenho um documento, um vetor e uma consulta. Isso vai sendo trabalhado, tá? E aí a gente vai passar um pouquinho rápido sobre isso, né? Mas a gente está preocupado, ó, a probabilidade do documento recuperado ser DJ, né? A probabilidade de ser relevante sobre não ser relevante, ela é constante para todos os documentos. Tá? Ou seja, dada a coleção, pega o documento, a probabilidade de ser relevante e não ser relevante, para todo documento vai ser a mesma. Então esse termo eu vou eliminar, ele é eliminado da minha equação. Minha equação fica assim. A probabilidade de observar o vetor DJ, dado que é relevante, a probabilidade de observar o vetor DJ, dado que não é relevante. Então, isso aí é basicamente, né? A gente está falando do vetor DJ, tá? Porque dois documentos podem ter o mesmo vetor. Ok? Vocês entendem isso? Sim? Ou não? Ok. Sim, professor. Então não é DJ, é o vetor DJ. Fala, Rafa, quer falar alguma coisa? Okay. Isso aí pode ser manipulado, né? A gente vai botar aqui, olha, trocar os documentos pelos termos, né? Isso vai gerar esse produtório enorme, né? Esse produtório lá vai evoluindo, a gente vai fazendo manipulações, né?
e o que a gente tem é um produto em cima do fato do termo estar na query, dado que é relevante, vezes o não estar na query que é relevante, sobre o estar na query quando não é relevante, sobre o não estar na query quando não é relevante. Tá? Isso vai evoluindo, né? Vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo. Corta ali uma constante, eu não me lembro mais nada disso, né? E ele cria lá uma equação, né? Que é o seguinte: a probabilidade de um documento, essa aqui a gente, acho que ela vai aparecer aqui, isso. Dado dois documentos, dado um documento de uma consulta, desculpe, né? A probabilidade é aproximadamente o produtório WQ e WJ são 0 e 1. Tá? É se o termo I está na consulta 1 ou 0, se o termo J está na consulta 1 ou 0, ok? Vezes o que a gente vai calcular. Então, isso aí é o que a gente tem na consulta do documento. Né? Isso aí é qual é a probabilidade de cair estar no relevante. Eu só vou saber disso depois que o usuário me ensinar os relevantes. Vocês entendem isso? Eu vou olhar os relevantes e falar qual é a probabilidade de cair estar nesse conjunto de documentos relevantes. Tá? Sobre 1 menos a probabilidade de cair está aí nos relevantes. Isso aí devia ser não relevante. Talvez tenha algum errinho aqui. Né? Mas vamos supor que seja isso, que seja certo. Né? Daqui a pouco eu olho lá no livro. E sobre o log de 1 menos a probabilidade... isso aqui é a probabilidade de não ser relevante, na verdade. É a probabilidade do documento do CAI estar no relevante e a probabilidade do CAI não estar no relevante. Né? Mais o log da mesma coisa para ele não ser relevante. Né? Então, o que eu preciso é estimar isso aqui. Tá? Eu preciso estimar isso aqui e estimar isso aqui. Como? Eu tenho uma coleção de documentos, eu vou cortar ela ao meio, esses aqui são não R, esses aqui são R, aí eu vou calcular a probabilidade do K estar nesses documentos aqui. Se o K está nesse documento aqui e nesse aqui, a probabilidade é meio. Está claro isso? Essa fórmula está clara para vocês ou ela é feia, né? Mas essa é a questão desse curso. As fórmulas são horrorosas, né? O caminho até as fórmulas às vezes não são bonitos também, né? Mas essa fórmula é bem simples, na verdade. Né? Porque eu só estou olhando isso. A probabilidade de cair está em R. Eu vou ter que estimar isso. Como é que eu estimo? Né? Eu estimo isso olhando para documentos relevantes e não relevantes. Como no início eu não tenho documentos relevantes ou não relevantes, que você não me disse nada, você não usou o sistema ainda, né? Então eu chuto. Eu chuto que todos os KI, né, relevantes, a probabilidade de estar é meio, e a probabilidade de estar no não relevante é NI sobre N, onde N é o número de documentos que contém KI. Tá? Isso é uma estimativa. Né? Essa estimativa me permite te achar a primeira coleção de documentos. Ela é ruim. Não tem problema, mas é a primeira. E aí você vai olhar a minha primeira coleção, né? Isso aí vai virar alguma coisa fixa, né? E eu vou calcular as novas estimativas. Né? Então aqui, ó, é bem simplesinho, né? Ó, cadê o... não, desculpa. Vou apagar aqui, que não é isso que eu quero. Isso. E, ó. P de cair, dado que é relevante. Conjunto de documentos recuperados, V, tamanho, conjunto de documentos recuperados contendo cair. VI. Esse é fácil, né? Eu recuperei esses documentos aqui. Esses aqui são relevantes. Esses aqui não são relevantes. Cair estava aqui, 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 mas também estava em documentos que eu não recuperei. Tá bom? Esse aqui eu não recuperei. Então, né, NI é os números, é o total disso aqui. Então, NI aqui no nosso caso, NI é igual a 8.
VI é igual a 3, V é igual a 9, e N, bom, nosso N, vamos dizer que seja 13, que é ruim, né? Então, o nosso número de documentos não recuperados é N menos VI, né? N é 8 menos VI é 3 sobre 13 menos. Agora ficou no lugar errado, né? Isso nem está certo. Está certo. Problemas. Né? Se V for igual a 1 e VI for igual a... Se só recuperar um documento, as coisas dão errado. Né? Então a gente usa esse golpezinho aí, né? Que é somar meio no VI, né? E somar meio no NI menos VI. Né? Ou então esse outro golpe aí. Tá? Então, exemplo. Vamos lá um exemplo. Eu tenho a consulta, que é A, B, e recuperei os documentos A, que só tem A, B, que só tem A, C, que só tem A, D, que só tem B, e E, que tem a B. E eu falei que os relevantes são D e E. Tá? Então, esses dois aqui são relevantes. Deixa eu botar aqui o vermelhinho de novo, eu gosto do vermelhinho. E aí? Bom, aí eu vou lá. Né? Eu vou calcular. Agora e não veio a conta aqui, mas aí eu tenho que ver todas essas contas. E aí eu vou fazer que nem o professor, né? Vou deixar para vocês calcularem em casa. Pronto. A gente tem que calcular todos esses valores e no momento Então a vantagem, clara, né? Você tem uma ordenação crescente de probabilidade e o ruim é que você precisa chutar a primeira busca. Né? E ainda não falamos de TF, DF, coisas que vão aparecer lá no modelo booleano. Tá? Bom, também podemos dar aí peso nos termos, tá? Mas a gente tem que fazer escolhas. Né? Por exemplo, a gente pode falar que a distribuição dos termos dos documentos é independente, a distribuição dos termos em todos os documentos é independente. Ou que a distribuição dos termos relevantes é independente, a distribuição dos termos dos documentos não relevantes é independente. Né? É interessante, né? Porque veja só, essa questão, não consigo desenhar, por algum motivo. Vou voltar aqui e pegar a caneta de novo. Essa questão e essa questão aqui são a mesma. Né? Ou seja, os termos se distribuem, né, de maneira relevante nos documentos, de maneira independente nos documentos relevantes e em todos. E aqui é nos documentos relevantes e nos documentos não relevantes é independente. A outra é a probabilidade de relevância depende só dos termos presentes. E aqui a probabilidade de relevância depende de termos presentes e ausentes. Tá? E se vocês pararem para pensar, vou voltar aqui. Tá? O que acontece é o seguinte, ó. Essa fórmula aqui desculpa, gente. Eu tenho aqui um peso, por enquanto ele é 0,1, tá? Para consulta e para o documento. Tá? Como a consulta é pequena, tá? Vamos dizer que ela tenha 1, 2, 3, 4 termos, tá? Todos os restos dos pesos vão ser zero. Tá? Sempre que o peso é zero aqui, eu não preciso calcular nada aqui, porque é um produto. Tá?
Então, mesmo que eu tenha milhares de termos na meu documento, né, eu vou limitar pelo tamanho da consulta. Isso vai acontecer no modelo vetorial também depois. Né? Ok. Porém, depois que eu... Deixa eu ver se eu tenho que voltar para cá. Não, para cá. Depois que eu faço a consulta, né, eu posso calcular isso aqui para todos os termos, não só os da consulta. Tá? Isso vai ser um princípio que é um princípio de uma espécie de aprendizado de outros termos que podem nos servir e que a gente vai usar em outro modelo mais tarde. Então, os pesos dos termos eles podem ser modificados, levando em consideração essas duas questões, os pesos dos termos podem ser modificados, tá, para esses valores em vez de 1 e 0. E aí eles vão deixar de ter aquela propriedade que eu falei. Tá? Porque eu vou mudar o termo em função do meu resultado, vou mudar os pesos em função do meu resultado. Né? Então, acho que tem um exemplo aqui, sim, tem um exemplo aqui. Então, tem 3 documentos que são essas frases, acho que esse exemplo vai ajudar a gente. Né? D1, carregamento de ouro danificado em fogo. E D2, entrega de prata, chegou um caminhão prata. E D3, carregamento de ouro, chegou um caminhão. Eu tenho uma consulta, que é caminhão ouro prata, e eu tenho como relevante D2 e D3. Tá? Eu posso calcular para cada termo. Né? Ó, ouro aparece em todos. É de ouro aqui, tá, gente? Desculpe. Não, desculpe. Mas aí é ouro mesmo, é ouro e ouro. Nzão, número de documentos é 3. NI, né? De ouro é 2, de prata é 1. Mesmo que ele apareça 2 vezes, né? Ele é o número de documentos que ele aparece. E caminhão é 2. Caminhão e caminhão. Relevante, né? Eu tenho sempre 2, o número de documentos relevantes. E Rzinho, né? Que é o número de documentos relevantes que contém o termo, né? É 1, 1 e 2. Tá? Probabilidades. Então, eu tenho aqui todos esses cálculos de W. Né? Tem que somar meio, porque N menos R é 0 em alguns casos. Né? Eu tenho aqui, ó, W1 da palavra ouro, é esse aqui, da palavra prata, da palavra caminhão. E essas aqui são formas, né? Ou eu uso W1, ou W2, ou W3, ou W4. Tá? Então, meus pesos agora não são mais 0 e 1. Tá? Só um minutinho, gente. Meus pesos não são mais 0 e 1. Os pesos nos documentos, né, eles também mudam, não são mais 0 e 1. Né? No documento D1, pesos de documentos. Agora, onde é que o peso do documento entra aqui? Vou mostrar aqui, tá? Vou calcular o relevante. Acho que aqui é o somatório dos pesos dos documentos. Será que é? Exatamente. O somatório dos pesos dos documentos. Né?
Então, não, isso aqui já fazendo a pergunta. Então, se eu fizer a pergunta em um passo só, né? Depois que eu sei, né? Eu vou descobrir esses pesos aqui. E aí eu quero achar o quê? Eu quero achar na ordem D2 e D3, né? Ok, D1 ficou de fora, né? D2 e D3 entraram, então eu tô razoável, né? E ele acha que W3 e W4 são melhores que W1 e W2 nos experimentais. Então, okay. Então a gente tem aqui deixa eu apagar aqui as coisas, espera aí, então, erase all ink. Erase all ink, né? Um caminho, né? Que me leva. E aí isso é bem importante de entender, né? Vamos voltar lá, né? Me leva o seguinte, tem algumas premissas sobre representação, tá? Essa representação me diz que eu tenho uma probabilidade na descrição da representação, que ela é só uma aproximação do mundo real. Aí eu tenho uma busca, né, de um documento específico, DM, que é o meu resultado, que ele é de custo mais baixo de buscar do que os outros documentos. Ok? E aqui eu tenho o custo de recuperar o certo e o custo de recuperar os errados. Probabilidade, né? Aí a gente trabalha sobre uma função aí, né, que vai trabalhar com isso. E a gente vai primeiro entender que a nossa primeira premissa, né, é que os termos são independentes. A primeira premissa é que os termos são independentes. Então, eu posso representar a probabilidade de eu achar um documento, dado que eu tenho todos os relevantes, é função apenas da probabilidade de eu achar o termo em um documento relevante, num conjunto de documentos relevantes. Tá? O mesmo para o não relevante. Acho aqui uma fórmula geral para minha similaridade. E ele vai calcular a fórmula. No cálculo da fórmula, ele vai colocando esses vetores e tirando coisas que são fixas para todos os documentos. Mesmo que você não saiba, ela é fixa. Não saiba a priori, né? E ele vai chegar a uma fórmula onde o que importa é saber os pesos que são fixos, né? Eles estão no documento ou na consulta, eles não mudam, e essas probabilidades. Essas probabilidades, no início eu não sei quais são, então eu vou chutar, mas depois elas vão mudando em função do feedback que a gente dá se o documento é relevante ou não, porque são contagens que a gente vai fazer na coleção, certo? Essa contagem que eu faço na coleção, enquanto esses caras aqui são 1 ou 0, elas não aparecem para os termos que não estão na consulta, ok? E isso é ruim, porque eu não aprendo nada sobre os outros termos. Então, por exemplo, se eu falo, na minha consulta eu escrevo casa, tá? Se na minha consulta eu escrevo casa, tá? E eu recebo vários documentos e esses aqui falam sobre moradia, e esses aqui falam sobre casamento, eu queria usar de alguma maneira que tem um KI aqui, que é padre. E tem um KI aqui, um KJ, né, que é rua. Tá claro para vocês que eu quero usar isso? Então, o melhor que eu posso fazer é tirar isso aqui de 0 a 1. Para as coisas
funcionarem com o que vem aqui de informação extra que você me dá quando diz que algo é relevante ou não é relevante. Tá claro? Como é que eu vou fazer isso? Bom, no início não tem solução, porque eu não vi nenhum relevante ou não. Então eu vou chutar esses números. Mas depois eu vou escolher, né, não só isso aqui, é como que eu vou fazer a conta dos PKs, ok? Né, de qualquer maneira. Podia continuar com 0 e 1, ia ser pior. Né, mas eu vou escolher os meus Ws a partir de algumas premissas. Essa relação aqui dessas premissas implica na escolha dessas formas. Né? E aí agora, quando o meu W deixa de ser 0, né? Então eu melhoro o meu peso eu melhoro a minha influência ou o meu uso geral dessa parte da fórmula. Né? Isso implica que, a partir da minha consulta, onde meu W deixa de ser 0, os termos que você não colocou na consulta também passam a influenciar se eles estão ou não estão nos documentos. E por isso que eu faço essas premissas. Né? Eu vou dizer, eu vou contar, é importante para mim, é relevante, é importante os termos presentes. Tá? E 1. E 1 a 1. Então, no I 1 a 1, né, eu estou dizendo o seguinte, é importante eu levar em consideração os relevantes sobre os relevantes que contém o termo, né? Aqui é RI, né? Que contém o termo sobre todos os relevantes, sobre o número de documentos que contém o termo, sobre todos os números. Eu estou considerando, a relevância é independente, a distribuição dos termos relevantes independentes e a distribuição dos termos de todos os documentos. Se eu fizer I2, né, eu já tenho que mudar um pouco, porque a minha independência é só nos não relevantes e não em todos. Então, eu tenho que tirar os relevantes e tirar os relevantes daqui. Tá? Isso aqui também é aquele custo lá, né, do encontrar sobre o não encontrar. E aqui, quando eu faço o O2, que é independente dos termos presentes e ausentes, então eu melhoro a questão aqui de cima e a questão de cima, e no outro caso eu melhoro a questão de cima e de baixo. Tá? Isso implica que meus números, né, vão passar a permitir um ranqueamento. Tá? Melhor. Deu para entender? Apesar de ser complicado? Esse é o mais complicado. Os probabilistas são sempre mais complicados, porque a gente tem que buscar a noção de tudo. Tá? Depois a gente vai para o geométrico, é muito, muito mais fácil. Mas depois o geométrico começa a pedir coisas de probabilidade. Então é bom saber que isso existe aqui. Né? Alguém quer chamar a atenção de algo? Dormiram todos? Uma vez eu vi eu li sobre um autor, professor, que foi até que eu usei no meu TCC, e estava usando também um pouquinho na dissertação, que é o Middle, e ele, quando ele fala de relevância, ele usa a palavra eficácia, ele associa a palavra eficácia e associa a palavra valor também. E ele tem uma formulazinha mais ou menos simples também para calcular, que ele associa essa eficácia de recuperação, né, essa objetividade de acertar no alvo, digamos assim, né, de recuperar aquilo que tem valor, estabelecendo uma relação entre precisão e revocação. A gente vai falar disso. Na verdade, eu não falei até agora porque a gente não precisava. Né? Sim. Mas a gente vai falar. Logo, a gente deve falar disso na segunda-feira que vem. Tá? Tá. Perdão. Então, desculpa, professor. Não, ok. É isso mesmo. Mas é isso. A gente
Bom, a gente vai falar de precisão e revocação, né? E aí vai falar de outras medidas. Mas essas medidas são externas, né? Você pode usar elas como medida de feedback para o seu algoritmo, mas não para a sua busca imediata, né? Então, quer dizer, você pode imaginar que você vai ter um algoritmo que vai entender um gene, né? Que vai observando o usuário, entender qual é a própria precisão e revocação e alterar os seus parâmetros, né? Bom, ok. Mas os engenhos mais modernos... Esse é interessante uma coisa a saber, é a seguinte, esses 3 modelos, eles não têm parâmetros, tá? Eles não têm hiperparâmetros, ok? Eles têm até a fórmula, tá, que você consegue e tal, mas eles não têm hiperparâmetros que você tem que escolher e pode mudar o desempenho deles, ok? Você poderia dizer, por exemplo, que escolher esse meio aqui poderia ser o hiperparâmetro se você escolhesse outro número e tal. Mas na verdade não é, porque esses são usados só na primeira rodada. Tá? E poderia dizer também que escolher um desses negócios seria uma espécie de hiperparâmetro, mas também não acho que seja isso. Aí a gente vai ver depois do vetorial, já no vetorial, né, alguns modelos que têm hiperparâmetros, então eles podem ser tunados. Né? Quando, E aí como é que você vai tunar? Em função da sua observação de uma medida de desempenho do próprio engine, que pode ser precisão, por exemplo. Tá? quando o senhor fala de hiperparâmetro, o senhor, é porque eu não conheço esse termo. O senhor está falando exatamente de quê, professor? Estou falando de uma fórmula que tem um alfa, um beta. Você tem que escolher esse alfa Ah, qual é. sim, entendi. Então, lá no BM25, que a gente vai ver, tem um alfa. No pivô, no vetorial, tem um momento de pivô, tem uma fórmula que é o seguinte, que ela é um modelo vetorial considerando o tamanho do documento. Tá? Aí tem, se não me engano, é um rho lá, que é onde fica o seu ponto de corte do tamanho do documento. Se é pequeno ou grande. Na verdade, é uma função, né? Então você tem que escolher esses parâmetros. Tá? E aí, como você faz? É difícil. Você, na verdade, vai rodar o experimento e vai tunar esse parâmetro. Ou vai observar os usuários e escolher esse parâmetro. Tá? Gente, Ok. eu sei que o modelo probabilístico Desculpa, Rafael, mas eu vou falar aqui que você fala. É mais pesado, mas eu espero ter dado que vocês tenham compreendido mais ou menos como ele funciona. Esse modelo tem vários probabilísticos. Né? E a função de cada coisa aí. Isso aí está no livro do Heisenberg, vocês podem dar uma olhada lá também. Fala, Rafael, você queria continuar? Não, não, eu só ia agradecer só. É. Mais algum problema? Eu realmente fico espantado de vocês passarem por tudo isso sem falar, Chechel, não entendi nada. Né? Porque para eu entender já foi difícil, e para eu entender quando eu dou aula, me lembrar das coisas, ver que quando eu chego no final da aula, eu volto atrás para refletir em tudo de novo. Né? Porque não é complicado, na verdade, mas não é trivial. E quando você bota esse bando de formulazinha, né? Deixa eu botar aqui. Fica parecendo difícil. Realmente eu passei por cima disso porque não tenho o menor interesse em vocês saberem essa derivação, como funciona. Tá? Se vocês quiserem saber mesmo, vão olhar no livro lá. Mas nem é um modelo utilizado, nem é um modelo tão utilizado, não é utilizado atualmente, mas é um modelo que dá o princípio do feedback de relevância, né? Relevance feedback, né? Que é esse, você observar o resultado da consulta e mudar suas probabilidades. Tá? Ou mudar os seus pesos depois. Tá? Ok? Podemos acabar por hoje? E quarta-feira a gente vê o modelo vetorial? Todos já fizeram o trabalho do XML? Alguma dúvida no XML? Rolaram algumas dúvidas lá no WhatsApp? Ok.
Isso aí está no capítulo, talvez no capítulo 5 do livro do Risenberg, se tiverem interesse. Tá? Então, bom final de noite para vocês. Professor, só um pontinho rapidinho. Tem algum problema de colocar os dados num repositório público também? Ou, no caso do trabalho do XML, eu estava querendo colocar também num repositório público que eu tenho. Não, só que não dá para um copiar do outro. Ah, ok. Beleza. Mas pode botar, não tem problema não. Ah, então beleza. Valeu, professor. A regra básica é você pode conversar com outro aluno, mas não pode entregar o mesmo trabalho. Né? Essa é a regra básica. Tá tranquilo. Ok. Professor, Todos bem? Fala, Clóvis. Professor, mas posso... mesmo privado, dentro da mesma organização, todo mundo enxerga, entendeu? Então é a vida. Então pode se... Fala, Rafa. Não, eu queria saber se eu posso falar com o senhor em particular depois que terminar a aula. Deixa eu terminar a gravação.